Prezados amigos, agora chegamos ao nosso ponto alto do dia, a conferência da nossa querida professora Lívia. A professora Lívia todos conhecem, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, coordena o grupo Hilme e, além de ser querida de todos nós, lhe passo a palavra. Muito obrigada. Eu queria dizer a Andréia, a Anice, a Marília, ao César pela organização deste evento maravilhoso, ao César em particular pela recepção tão amável do IUPERJ e pela belíssima fala hoje à tarde, que de alguma maneira integrou e reuniu as conversas que nós temos tido nesses 2 dias de encontro. Eu gostaria também de agradecer ao pessoal do IUPERJ, ao senhor Antônio Márcio, a Carol e a todos vocês, que eu realmente me sinto extremamente afortunada por poder participar desse encontro e me beneficiar do convívio, da inteligência e do conhecimento de vocês. Então, o texto que eu vou ler é um texto, chama-se Ceticismo e Crença Religiosa no Tratado da Natureza Humana. Infelizmente é um patinho feio que não vai se tornar um cisne real, mas quem sabe vocês me ajudam a escrevê-lo. A Richard Popkin devemos uma poderosa visão unificadora do ceticismo consequente ao debate religioso do início da modernidade. Na história do ceticismo, Popkin interpreta a controvérsia que se segue à reforma protestante segundo o modelo da crítica pirrônica antiga aos critérios de certeza. Em sua interpretação, assim como a dos antigos, a busca dos modernos acaba no abandono da esperança de jamais se encontrar um critério. Este fracasso faz com que se substitua a razão por uma espécie de fideísmo, que consiste aqui no assentimento a crenças que, apesar de racionalmente injustificáveis, provam-se duradouras, apesar de e mesmo em oposição à razão. Em seguida, Popkin mostra que a crise pirrônica acaba por extrapolar a esfera religiosa e por moldar a própria filosofia moderna, quando o conhecimento degrada-se em crença e, em alguns casos, em pura fé animal. A coletânea The High Road to Pyrrhonism, ao avaliar o pensamento de Hume, complementa esta visão. Para Popkin, Hume emerge na cena do pensamento filosófico como único cético vivo no século XVIII. Por um lado, eu cito, o anacronismo e, por outro, o homem mais consciente da nova condição trazida pelo onde nenhuma fé que possa servir de guia aos seres humanos sobrevive. O Hume de Popkin representa a insolúvel tensão entre o ceticismo de Bailey e o otimismo dos moralistas escoceses, entre construção empírica e científica e desconstrução pirrônica. Apesar do esforço no sentido de se tornar o Newton da moral, Hume destrói com seu ceticismo tudo o que antes havia edificado. Profundamente atormentado, já iluminado em excesso para encontrar repouso ou paz em qualquer tradição religiosa, ele, citando Popkin, pode apenas se maravilhar diante do fato de a natureza vir sempre em nosso socorro, ao irracionalmente dar sustentação à nossa fraca razão
e tornar psicologicamente que levemos a dúvida a sério, deixando assim o ser humano capaz de praticar ciência empírica nos intervalos em que sua mente não volta a ser tomada pela dúvida. Um verdadeiro pirronista, ele, volto a citar Popkin, é ambos dogmático e cético. Por ser inteiramente produto da natureza, ele merge sua filosofia e sua personalidade esquizofrênica. A imagem dos dois, o dogmático e o cético, é uma imagem do pirronista perfeito em seus dois estados, sua personalidade dividida. A metáfora retorna na descrição de Popkin do tratado. O resultado esquizofrênico de um psicologismo otimista que viria explicar todos os projetos intelectuais humanos e um ceticismo desesperado sobre se coisa alguma pode ser explicada, acabou no total desespero do autor na conclusão do livro 1. Ele poderia apenas alternar entre ser um cientista social e um completo cético, tudo sabotando, inclusive suas próprias conquistas científicas. E também na afirmação que, Popkin ainda, a crise cética nunca se resolve, sendo apenas temporariamente subjugada pela natureza. Estamos condenados a uma existência esquizofrênica, alternando entre a descoberta de que não podemos encontrar verdade e certeza em lugar algum e viver dogmaticamente como se as tivéssemos encontrado. Expressões tais como uma figura desesperada, condenada, dividida, angustiada, abundam no texto. O modelo de Popkin alterna dúvida e certeza, construção e desconstrução, dogmatismo e ceticismo, e assim traça um padrão geral na filosofia de Hume. Neste ensaio, pretendo examinar a explicação das crenças religiosas no Tratado da Natureza Humana. Em mais de um sentido, minha abordagem é guiada pela de Popkin. Ela situa a fé ou religião no interior de um arcabouço epistêmico mais amplo e discerne estados intermediários entre crença e descrença. Mais especulativamente, mas ainda inspirada pela interpretação do ceticismo de Hume segundo Popkin, o ensaio também aponta a tensão, expressa de maneira acabada somente no trabalho posterior ao tratado, resultante do contraste entre a fraqueza das bases da religião e a força de sua influência. Na visão de Popkin, oscilação, instabilidade e consequente perplexidade são características da mente do próprio Hume. Parece-me que, de modo curioso, estas são características arraigadas da experiência e crença religiosa humana, às quais se deve boa parte das dificuldades de nossas vidas na visão de Hume. Primeira parte, o contexto moderno, religião na natureza. Na filosofia dos séculos XVII e XVIII, análises da religião frequentemente culminam na redução da crença a causas naturais. Em alguns casos, principia-se inferindo a religião a partir da ordem natural, apenas para, no fim, chegar-se a modelos mecânicos e ateístas desta ordem. Em outros, procede-se a uma inferência causal a partir da natureza humana, substituindo a influência de um agente sobrenatural pelas paixões, humores corpóreos, cálculo político e intercurso social. Enquanto